Olá, boa tarde a todos. Em nome da Leia e da Oficina do Livro, eu começaria por cumprimentar os presentes nesta sessão, o autor e o apresentador e a equipa técnica, bem como todos aqueles que nos estão a ouvir do outro lado do ecrã e que infelizmente não vemos, as coisas são assim, e que estão através do Facebook a assistir a esta sessão dedicada ao romance Taprobana, de Eduardo Pires Coelho, que foi recentemente publicado pela Oficina do Livro. Gostaria muito de agradecer ao Museu do Oriente, que é hoje o nosso anfitrião, e a todos os que nesta instituição estiveram envolvidos na organização do presente evento e que o tornaram possível. Estamos muito felizes por podermos fazer aqui no museu esta apresentação do romance Taprobana, até porque é francamente apropriado falar dele neste momento e neste espaço específico. Não só está a decorrer desde ontem aqui no museu uma feira do livro, o que é sempre um excelente pretexto para a realização de atividades paralelas desta natureza, como nesta feira do livro, que está patente até ao dia 13 de dezembro, a prevalência dos temas dos livros vai naturalmente para a presença portuguesa na Ásia e as relações dos portugueses com o Oriente, que são também, grosso modo, as temáticas e a geografia que servem de pano de fundo a este segundo romance de Eduardo Pires Coelho. Queria também dirigir uma palavra muito especial de gratidão ao Dr. Artur Santos Silva por estar aqui hoje connosco para falar deste livro. Sabemos que é uma pessoa extremamente ocupada, sempre a correr de um lado para o outro, pelo que queremos agradecer-lhe publicamente a circunstância de, logo a seguir à publicação do livro, se ter prontificado junto do autor a fazer uma apresentação de Taprobana, o que, aliás, só não aconteceu mais cedo porque não foi possível conciliar as agendas. O público conhece o Dr. Artur Santos Silva, sobretudo como gestor e como banqueiro, mas embora se diga muitas vezes que os números e as letras andam divorciados, a sua cultura humanista sobrepõe-se, obviamente, a estas divisões proverbiais que são, ainda por cima, segundo a minha experiência, cada vez menos verdadeiras. E abro aqui um parêntese para dizer que, quando eu me iniciei na edição, já lá vão 30 anos, o mais comum era termos autores vindos das letras e do jornalismo, havia bem entendido honrosas exceções, mas não eram assim tantas. A verdade é que nos tempos que correm são frequentemente os escritores oriundos de áreas como a engenharia, a economia, a arquitetura, a biologia e mesmo a agronomia, estou-me a lembrar, por exemplo, do José Eduardo Agualusa, que é um agrónomo, que nos brindam com as mais surpreendentes ficções. De resto, o autor deste livro é também um homem da gestão e dos bancos, e, porém, é o escritor de um romance que não tem apenas uma componente histórica rigorosamente investigada, mas também uma importante componente ficcional extremamente inventiva. Taprobana, palavra que todos os que estudaram os Lusíadas reconhecem imediatamente, aquele verso da primeira estrofe do poema épico, passaram ainda além da Taprobana, ficou na memória de alunos de dezenas de gerações, é, para quem não saiba, um dos nomes antigos do Ceilão, território que esteve sob o domínio dos portugueses cerca de século e meio e onde decorre parte importante da ação desta narrativa. Mas o romance, que trata da história desse período, que é um período bastante violento, de que conhecemos infelizmente pouco, está longe de ser apenas uma história de dominação ou de estratégia política, antes se jogando no cruzamento de duas épocas distintas, uma delas contemporânea, e na qual um cientista procura um segredo nesse distante passado, veiculando Eduardo a informação factual, não de uma forma esquemática e aborrecida, como tantas vezes acontece nos romances ditos históricos, mas através de um enredo extremamente trepidante, a que não faltam ingredientes que levam à imediata fruição da leitura, como um crime, uma descoberta científica, adversários, perseguições, guerras, mortes, peripécias, suspense e, claro, uma história de amor ou mais. Mas disso falará naturalmente o nosso orador convidado, a quem não quero de modo nenhum atropelar o discurso. Resta-me, pois, felicitar uma vez mais o Eduardo Pires Coelho pela escrita deste romance e renovar os agradecimentos da Leia da Oficina do Livro ao Museu do Oriente, ao Dr. Santos Silva e, por fim, a todos os que assistem a esta transmissão através do Facebook do Museu do Oriente ou da Leia.
passo então a palavra ao nosso apresentador. Muito obrigada por estarem aí. Muito obrigado pela sua introdução e pelas palavras que me dirigiu. É para mim um grande gosto estar na Fundação do Oriente. Como disse, eu acho que hoje a Fundação do Oriente é insubstituível em tudo o que tem a ver com a nossa presença no Oriente, não só, mas sobretudo com a nossa presença no Oriente. O presidente estável, o Dr. Carlos Monjardino, é um querido amigo. Quando eu comecei a minha carreira bancária, saindo de uma carreira na academia para uma carreira bancária, foi exatamente na mesma altura em que o Dr. Carlos Monjardino começou, tal como eu, uma carreira que para a dele foi muito afirmada e muito variada. A minha foi mais estável, a partir daí foi mais estável, mas também teve algumas mudanças. E fui presidente do Conselho Fiscal no arranque da Fundação do Oriente. Tive o gosto de ser presidente do Conselho Fiscal e de acompanhar mais diretamente os primeiros momentos. Tenho pelo Dr. Monjardino uma grande estima, é muito agradável estar aqui, tenho já estado aqui em múltiplas circunstâncias, mas esta em especial dá-me muito gosto e quero agradecer a presença do Dr. Monjardino neste momento atenção que eu também lhe queria manifestar a minha gratidão e muito me sensibiliza a sua presença. É com grande gosto que participo neste lançamento por estes meios que hoje são os meios que nós podemos ter. Este é o segundo romance histórico que um profissional que teve uma carreira brilhante no banco tem, e como a Sra. Doutora Rosário Pedreira referiu, não é normal isto acontecer. No caso do BPI, de que eu me lembro, é o segundo caso, não sei se lembra do Rui Vieira, sim. Que teve um prémio literário em Almada, e que tem já 5 romances publicados, é engenheiro também de formação, mas o doutor Eduardo Coelho, portanto, teve uma carreira no banco que eu acho que andou entre 15 e 20 anos, mais ou menos, não é? Teve responsabilidades e um reconhecimento muito grande pelo mérito dos seus trabalhos. Ele é uma pessoa com grande capacidade de selecionar conhecimento, de usar conhecimento, de contar histórias, e a carreira que ele fez no banco foi sobretudo na área de research de ações, e, portanto, era preciso estudar as empresas, estudar setores e contar uma história quando uma empresa é um bom investimento, ou quando é de recomendar como um bom investimento. Quando a recomendação é negativa, não se perde tanto tempo, mas quando ela é positiva, para atrair a atenção do investidor, é preciso contar bem, portanto, uma história. E ele liderava uma equipe ibérica, portanto, que fazia research de empresas na Península Ibérica, que foi considerado o melhor analista, num dos anos foi considerado o melhor analista de ações ibérico, e tinha uma equipe muito variada e que estava presente em múltiplos setores, ainda por cima, porque a responsabilidade dele era na área das empresas de média dimensão e de pequena dimensão, e, portanto, eram setores muito mais diversificados. E é muito importante ter diferentes centros de interesse na vida. E eu vou-lhe referir 3 casos de pessoas do século passado, 2 das quais se cruzam muito com os interesses e com a ação destes 2 romances do Dr. Eduardo Coelho. A primeira é um cientista, é Abel Salazar. Esse não tem um cruzamento na sua investigação que interesse a este terreno onde o Dr. Eduardo Coelho sempre sente tão bem, que é o do romance histórico, e, portanto, uma sólida formação histórica que ele tem e que, evidentemente, nos romances que concebe,
procura ainda aprofundar mais, como se vê em tudo que ele tem escrito. Mas o Abel Salazar, a propósito da importância de nós cruzarmos interesses e de não estarmos muito focados apenas num território, que é em regra o profissional, ele não é genuinamente dele, mas ele dizia muito isto: um médico que só sabe medicina, nem de medicina sabe. E, portanto, o Abel Salazar foi médico, foi investigador, foi grande pintor, foi grande pensador, pintor, escultor, foi grande pensador. Tem um estudo sobre a Europa em 1942, em que ele diz que só há uma maneira da Europa ter um futuro, que é de descobrir que hoje a Europa só pode funcionar numa federação de Estados. E, portanto, em 42, ainda com a Alemanha a comandar, aparentemente, o sucesso na Segunda Grande Guerra, ele diz: a Segunda Grande Guerra não pode acabar mal, e a seguir, quando ela acabar, é preciso que os europeus se unam através de uma nova estrutura, que é a Federação de Estados. E, portanto, ele era também um cidadão muito ativo e, por isso, foi dos primeiros a ser demitidos em 1935 e foi uma pessoa fez parte dos painéis de seleção do Prémio Nobel, portanto, era ele próprio que selecionava, e o regime nem o deixava sair de Portugal para ir fazer conferências ou para ir fazer trabalhos de investigação. Outro vulto da Primeira República, e esse sim cruza-se com os interesses de Eduardo Coelho, é Duarte Leite. Duarte Leite foi matemático, doutorado precocemente, tinha 20 ou 21 anos, em matemática, foi um político ativo, foi embaixador de Portugal no Brasil e continuou mesmo depois do Estado Novo. Houve grandes expressões da colónia portuguesa no Brasil e do governo brasileiro para que ele continuasse embaixador e ainda esteve mais algum tempo. É dos grandes historiadores em matéria de descobrimentos e fê-lo nessa estadia de perto de 10 anos no Brasil. Foi aí que ele se transformou num dos grandes historiadores dos descobrimentos. Portanto, formação matemática, intervenção política, depois diplomática e, ao mesmo tempo, portanto, interessou-se pela história de descobrimentos e é dos mais valorizados. E, finalmente, um terceiro, Jaime Cortesão, médico, diretor da Biblioteca Nacional quase 10 anos, escritor e historiador, e em relação à história dos descobrimentos também, ele foi historiador de períodos importantes, como a Revolução de 1383-85, mas, sobretudo, grande historiador dos descobrimentos e que depois, com o Estado Novo, ele esteve logo ligado a uma primeira tentativa de derrubo da ditadura e foi para a França e, mais tarde, com o princípio da Segunda Grande Guerra, foi para o Brasil, de onde só veio no final dos anos 50 e 7 ou 8 anos antes de partir, mas não sem que, nas eleições de Humberto Delgado, ele tivesse sido uma das 3 figuras de proa da candidatura de Humberto Delgado. Eduardo Pires Coelho, portanto, tem efetivamente com este segundo romance, eu acho que revela, na linha do que já tinha acontecido com o seu primeiro romance, O Segredo da Flor do Mar, que era um dos grandes navios de guerra portugueses e que esteve ligado a vitórias e que depois sussurrou a seguir à conquista de Malaca e a um saque, como se dizia na altura e hoje, em termos históricos, de Malaca. Mas esse seu romance é um romance interessantíssimo
e em que ele investe muito no conhecimento do que foi o grande capítulo a seguir aos descobrimentos, à saga dos descobrimentos. O grande sucesso de Portugal é o domínio do Índico durante 100 anos e graças ao maior estratega, provavelmente, que o mundo teve nessa altura, que foi Mouzinho de Albuquerque, e que concebeu uma política... Como? Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque, desculpa. Mouzinho Não, Mouzinho fez Foi outras bocadinho coisas. depois. Afonso de Albuquerque, e eu estou aqui a querer apressar-me para ir concentrar na Taprobana. Mas, portanto, a Flor do Mar investe muito, sobretudo em Malaca e tudo aquilo que teve a ver com a nossa presença naquela esfera e, em particular, em Malaca. Mas aquilo que me impressionou já nesse seu primeiro romance é o grande rigor histórico com que Eduardo Coelho trabalha. E ele revela aí as mesmas qualidades que revelou no plano profissional da sua vida mais dominante durante cerca de 20 anos, que é preciso ter rigor, é preciso ter organização, é preciso procurar captar o conhecimento e depois é preciso contar bem uma história. E ele escreve realmente com muita facilidade e consegue atrair-nos com a sua grande imaginação, consegue atrair-nos para histórias que nos permitem chegar ao essencial, mas, evidentemente, com sal, pimenta e mostarda e outras coisas mais daquele mundo. Ele revela, portanto, já aí um grande gosto pela história, pela nossa história, não só um gosto pela história, mas pela nossa história e do que foi realmente o nosso domínio do mar. Eu tive ocasião de ver no Oman o que era a defesa em Muscat, o que era a defesa daquele porto, com a maneira como estavam colocadas essas mesmas defesas, e Hormuz a seguir, e depois Afonso de Albuquerque não procurou ter um domínio a partir, ele tinha um domínio a partir de terra, portanto, as rotas mais importantes estavam marcadas e tínhamos presença nos pontos dessa rota mais marcados, mas aquilo que era importante era o domínio do mar. Esses pontos para apoiar o domínio do mar não era, com exceção da Taprobana, não era o domínio de terra, mas era um domínio estável, era um domínio que se cria, por isso a mestiçagem, portanto, ter sido muito fomentada por nós, para que os nossos marinheiros e todos aqueles que iam nessas operações de estruturação da nossa presença no território, poderem assegurar uma presença estável nossa. E não é, como está muito bem documentado, e talvez entre nós a pessoa que tem estudado mais o porquê do nosso sucesso em relação aos descobrimentos, que é Henrique Leitão, um prémio Pessoa, nós soubemos utilizar, como poucos, várias armas fundamentais para ter tido o sucesso que tivemos. Nada foi por acaso. Portanto, houve uma investigação prévia muito séria. Portanto, usamos o mais possível a ciência, usamos também o tratamento e a gestão de dados. De cada viagem na Casa da Índia era depositado a história da viagem e a viagem seguinte já beneficiava de todos os conhecimentos que a viagem trazia. Tínhamos também cartas muito boas, tínhamos equipamentos também muito avançados para a altura e a própria formação dos marinheiros. Os marinheiros eram analfabetos, mas aprendiam a trabalhar com tabelas matemáticas para podermos fazer a leitura
das posições onde estávamos. Portanto, nós mobilizamos uma série de conhecimentos e preocupação de formação dos nossos recursos humanos envolvidos nestas operações e, portanto, a razão da admiração de Eduardo Pires Coelho por esta saga tem toda a razão de ser e acho que é uma referência fundamental para nós percebermos o que é que devemos fazer para no presente e no futuro termos êxitos. Os êxitos não se conseguem, portanto, por acaso. E no nosso caso, ele preocupa-se muito, nos dois romances, por nos mostrar porque é que nós tivemos uma presença forte durante um século nesta rota e no Índico, nesta rota tão importante. Depois, porque é que a perdemos para os holandeses? E porque é que, mais tarde, os ingleses também vêm a substituir, portanto, os holandeses. Mas indo, portanto, ao ponto do romance da Taprobana, é muito interessante a procura de um exemplo que foi completamente diferente da nossa presença no Extremo Oriente. É que nós aqui lutamos por ter um território, e um território relevante, não só pela sua posição, mas pela sua dimensão. Não era Goa da Mão, ou Diu, ou Hormuz, como controlamos, ou também o Omã, porque no Omã também tivemos mais de 100 anos, ou Malaca, nas Molucas a presença foi mais curta, em Macau foi bem mais longa, mas, portanto, neste romance nós percebemos o que foi essa grande aventura, o que foram essas grandes tensões, que ainda por cima estavam marcadas por grandes diferenças raciais, grandes diferenças religiosas dos estratos populacionais, o que tornavam a presença e o diálogo muito mais difíceis. Do meu ponto de vista, o romance é fascinante. Começa-se a ler e não se para, porque, embora naveguemos entre séculos muito distantes, não é? Ele tem essa grande imaginação de encontrar um ponto comum entre um período que foi o do século XVI e XVII, com um período que é contemporâneo e de conseguir ver ali o elemento nuclear mais importante e depois o que é que nos ligava neste salto de séculos, qual era o elemento comum. E escolhe um tema que é realmente hoje o tema mais diferenciador dos vencedores, que é o da ciência. Portanto, a nossa trama do romance contemporâneo, não o da Mafalda Castro, não é? Sim. Essa grande figura feminina, mas do século XVI, XVII, mas, sobretudo, as várias figuras femininas que nos aparecem à volta do assassinato do Alfred, Fonseca, mas ele é Alfred... Ernest Fonseca. Portanto, de novo, o grande rigor que ele tem é de procurar, nesse mundo da investigação científica e, sobretudo, da investigação científica ligada à saúde, e é numa das doenças mais sérias, das famílias de doenças mais sérias e mais prioritárias na investigação científica, que são as oncológicas, ele revela, portanto, de novo, grandes conhecimentos de perceber o que é o rigor do cientista e, por outro lado,
ele mostra-nos também o lado obscuro dos negócios que gravitam à volta da ciência, que evidentemente nós não sabemos exatamente o que é ou não é, mas suspeitamos, como por exemplo, ainda recentemente, como é que esta corrida pelas vacinas, de repente não aparece uma, aparecem 4 vacinas, como é que não saltam logo, num primeiro momento uma e mais tarde outra e outra, mas nesta corrida, portanto, estavam todos. E, portanto, eu acho que ele revela de novo aqui um grande sentido também de oportunidade de escolher um tema que é fundamental para o nosso futuro. Se Portugal quer ter uma presença no mundo como vencedor, tem que escolher os mesmos ingredientes que escolheu para ser vencedor no tempo dos descobrimentos, que é apostar na investigação, que é apostar no estudo, que é apostar na sua aplicação e, portanto, passar da investigação para a inovação e depois para o terreno da luta de todos os dias por ser competitivo. Não falta também, como convém, como ingrediente, muita sensualidade, por vezes, na descrição, quer dos mundos, os dois mundos que se cruzam, e isso também são ingredientes que atraem o interesse, portanto, do leitor, e eu acho que vai ter um grande sucesso, este romance vai ter um grande sucesso, e, de novo, Eduardo Coelho revela que é uma pessoa que leva a carta à Garcia, que sabe vencer na vida em tudo o que se mete. Segundo o que sei, também a sua mulher, que tem uma formação, penso que próxima da dele, eu não confirmei isto. A editora Maria do Rosário conhece bastante bem. E também é uma romancista histórica. Também. Portanto, eles partilham de mãos dadas interesses que seguramente um contribui para o sucesso do outro também nesse território. E, portanto, ele seguramente que neste momento estará a pensar também no seu futuro, o que escolher, e eu o que espero é que ele se afirme de uma maneira mais intensa um escritor, porque ele teve um grande êxito, mas no setor financeiro, que com certeza continua a precisar muito de pessoas que têm o rigor, o sentido ético e o sucesso que ele teve em tudo o que fez, mas penso que as grandes qualidades que ele revelou como escritor e como romancista histórico são muito importantes de serem ainda mais afirmadas, porque os nossos sucessos que o interessam do passado são muito importantes para a afirmação de Portugal no mundo, para a mobilização dos mais novos, para procurarem êxitos semelhantes aos que tivemos no passado. Ele, melhor do que ninguém, saberá o que devem ser os seus próximos desafios, mas eu espero que ele seja ainda mais intensamente escritor e historiador histórico do que tem sido, porque tem sido muito bem. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Não, é sempre um prazer ouvi-lo. O doutor Arturo Santos Silva é uma referência para mim, para as pessoas da minha geração e da geração acima e abaixo. É um exemplo do que se deve, da maneira como se deve viver no meio empresarial, no meio bancário e na vida em geral. E, portanto, é um prazer e agradeço imenso a sua disponibilidade e vontade em estar aqui para falar de Tampa Urbana. Podia estar aqui a ouvi-lo mais não sei quanto tempo e a sessão não terminava. Queria também agradecer ao Museu do Oriente
por ser digamos, pela hospitalidade do evento. Eu gosto muito do Museu do Oriente, venho cá muitas vezes, convido toda a gente a vir cá ao Museu do Oriente, aqui à Beira Rio. É um lugar em que se sente a presença portuguesa no Oriente, e acho que é um sítio único em Lisboa e em particular em Portugal. Este evento decorre no âmbito da Festa do Livro, como se disse, decorre até ao final nas próximas semanas, até mais ou menos ao pé do Natal, e, portanto, acho que é um ótimo motivo para se vir cá, apesar dos tempos que vivemos não serem, digamos, os mais felizes, mas é um sítio que vale muito a pena. Queria também agradecer à Maria do Rosário, com quem gosto muito de trabalhar. Ajudou-me imenso na realização do livro, enriqueceu imenso a história, foi bastante crítica, e foi um gosto trabalhar consigo, e espero que continuemos a trabalhar nos próximos tempos. Eu gostei imenso de escrever o romance Taprobana. A Taprobana é essencialmente uma história sobre o Sri Lanka, sobre o antigo Ceilão. Decorre em dois momentos temporais diferentes, um na atualidade, que começa aqui à Beira-Tejo com um crime, com um homicídio de um cientista do Sri Lanka, que trabalha em Lisboa, e a outra parte da história passa-se no passado, no final do século XVI, princípio do século XVII, na Ilha do Ceilão, num período que foi, se calhar, um dos mais importantes que a ilha viveu naqueles tempos. Foi, digamos, o apogeu da presença portuguesa na ilha do Ceilão. As duas histórias estão interligadas entre si, portanto, o leitor vai descobrindo como é que estão ligadas à medida que avança o romance, e portanto, vai descobrindo, digamos assim, a razão dos vários acontecimentos e das surpresas que vai tendo ao longo do romance. Eu escrevi o livro por várias razões. Posso, se calhar, resumi-las em três, mas a primeira, se calhar, é a mais óbvia, porque realmente eu gosto de contar histórias. Como o Dr. Artur Santos Silva tinha dito, eu gosto de escrever, gosto de contar histórias de uma maneira diferente, ou histórias diferentes de uma maneira que pouca gente... de uma maneira que seja atrativa, mas que seja sobre temas pouco conhecidos, que dê algo aos leitores, que acrescente algo aos leitores. Foi isso que eu tentei fazer ao longo da minha vida no BPI, foi contar histórias de uma maneira rigorosa, de uma maneira atrativa e verdadeira para os leitores, mas sendo ao mesmo tempo acrescentar algo aos leitores, ou aos clientes, aos parceiros do banco ou aos leitores do livro. Portanto, no fundo, a primeira razão é que realmente eu gosto de contar histórias, e a história do período português no Ceilão realmente é um tema que eu acho que é pouco explorado, é pouco conhecido, é pouco divulgado, e pareceu-me um tema que eu acho que as pessoas devem conhecer mais. Nós estivemos lá há mais de 150 anos, as pessoas conhecem, se calhar, mais sobre Goa, sobre Macau, sobre Diu, mas sobre o Ceilão as pessoas conhecem, se calhar, mais a palavra em si, ou a palavra taprobana, por estar nos Lusíadas. Mas sobre o que se passou lá, rigorosamente, lá nos 150 anos que nós lá tivemos, não é assim tão conhecido. E, portanto, foi um dos pontos que realmente me fascinou muito a escrever este livro. E isso está relacionado, de facto, com a segunda razão pela qual eu escrevi o livro, é que eu realmente gosto muito de história de Portugal. Não é só porque é a nossa história, ou a história dos nossos antepassados, mas também é, sobretudo, porque é uma história que é longa, que é global e que, apesar de tudo, é pouco conhecida, é pouco divulgada. Se calhar por estar fora dos filmes de Hollywood ou da Netflix, mas enquanto a história britânica ou francesa ou espanhola realmente as pessoas conhecem muito, a história portuguesa é menos conhecida e tem muitos segredos, tem muitas histórias por contar, justamente no período em que este livro decorre, que é o período
que Portugal teve sob o domínio de reis espanhóis, que passámos o nosso apogeu, chegámos à Índia, estivemos lá, dominámos muito tempo, mas depois perdemos a independência e continuámos lá muito tempo, e muita coisa se passou. E realmente nós conseguimos manter uma presença constante, sistemática, mesmo com poucos recursos que tínhamos. E eu achei isso realmente fascinante. Aquilo que me fascinou também muito, e eu sempre gostei muito de investigar, como o Dr. Artur Santos Silva referiu, a história portuguesa no Ceilão, de facto, quer dizer, eu fiquei fascinado ao saber mais, ao procurar mais, ao investigar mais, por tentar perceber o que é que os portugueses ambicionaram, sonharam ao lá estar tanto tempo. Quais foram as vitórias, quais foram as derrotas e também qual foi o legado que lá deixámos. Passaram mais de 400 anos e os vestígios, os sinais portugueses ainda lá estão e continuam lá. Portanto, eu achei de facto a história portuguesa no Sri Lanka muito, muito, muito interessante e que eu próprio também desconhecia antes de começar a investigar com mais profundidade. E a terceira razão que me levou também a escrever este livro, que está relacionado também com as outras duas, é que eu também gosto de viajar, gostei muito de conhecer o Sri Lanka. É uma ilha que é mais pequena que Portugal, mas é muito diversificada, quer em termos climáticos, quer em termos raciais, quer em termos de religiões. É pequena, mas realmente condensa factos e características muito próprias e interessantes. E o facto de eu gostar também de viajar, também, no fundo, se reflete um bocadinho neste livro, que é, este livro não é só sobre o Sri Lanka, nem só sobre o Ceilão, também é sobre, também se passa em sítios tão distantes como a Costa Rica, a África do Sul, Istambul, na Turquia, ou Malta, que também é um dos locais centrais deste romance. Portanto, no fundo, é um romance que eu espero que permita às pessoas viajar no espaço, que hoje é mais difícil, porque pelos tempos que vivemos, e, portanto, viajar pelo mundo fora, mas também viajar em termos temporais, regressar ao tempo dos portugueses no Ceilão, e, portanto, espero que os leitores gostem. Portanto, convido-vos a todos a ler Taprobana. É um romance que tem 400 páginas, mas eu penso que se lê rapidamente e espero que gostem. E muito obrigado pela vossa presença aí desse lado. Espero que da próxima vez nos possamos reunir de um modo presencial em meados do próximo ano, quando a vida voltar, espero eu, ao normal. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Santos Silva, ao Dr. Maria do Rosário e ao Museu do Oriente.